Desânimo, falta de sentido para a vida, choro constante, tristeza profunda, esses e outros costumam estar presentes na depressão. E depressão não é um assunto que a gente fala apenas em setembro, para o Setembro Amarelo. É um assunto para o ano todo porque envolve uma vida toda. Aceita um café? Vamos bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Você certamente já ouviu a frase que a depressão é tida como o mal do século. Mas que século? Isso era dito no século passado, no milênio passado. Já mudamos de século e de milênio, porque mudou tudo ao mesmo tempo, mas parece que o negócio continua presente aqui com a gente o tempo todo. E a depressão, ela é um aspecto biológico, a gente tem as questões biológicas, fisiológicas do nosso corpo, que podem desencadear aspectos depressivos, mas aqui nesse vídeo, como eu sou psicólogo junguiano, eu faço o convite para a gente olhar para a depressão com o olhar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, onde a gente vai olhar de maneira simbólica, a gente vai olhar para a depressão como um sintoma. O Jung tem uma frase muito conhecida que é: a vida sem sentido torna um indivíduo não apenas infeliz, mas incapaz de viver. E a gente vai olhar para esse desejo de morte que está envolvido ali em muitos casos de depressão, que é a tal da ideação suicida, as ideias de suicídio. A gente vai olhar para esse pensamento como uma necessidade de renascer. Sim, uma morte simbólica, não a morte literal do corpo, mas uma morte simbólica. O que dentro de mim precisa morrer para renascer? E a gente vai sondando ali nos processos de psicoterapia e vai acabar encontrando que a gente está falando de sentido existencial. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco sobre isso, para a gente conversar um pouco sobre isso aqui no vídeo, manda esse vídeo para a pessoa que você pode estar ajudando alguém a repensar o próprio processo existencial. Mas o que significa olhar para a depressão como um sintoma? Não é a depressão que tem vários sintomas, muito pelo contrário, não é a depressão que tem vários sintomas. A gente está olhando para a depressão como uma forma de manifestação da nossa psique, do nosso psicológico, que vai dar um recado para a gente do nosso inconsciente, ou seja, essa depressão, esse afundamento, essa necessidade de olhar para dentro, de introspecção. O Jung e o Joseph Campbell, eles falam que o sentido da vida quem dá é a gente mesmo, porque a gente pode discutir questões filosóficas e tudo mais, psicológicas, sobre o sentido da vida, um sentido maior, só que o sentido da vida quem dá é cada um de nós, porque a vida é única para cada um de nós, é a nossa própria vida. Então, nada mais justo do que eu olhar para a minha vida e dar sentido para a minha própria vida. Claro que a gente pode discutir o sentido da vida, da humanidade e tudo mais, mas a gente está olhando para algo muito mais profundo e muito mais pessoal. Cada um de nós tem um conjunto de fatores que estão dentro da nossa psique, são elementos que formam a nossa psique. E dentro desses elementos a gente tem a força reguladora do self, que na tradução é o si mesmo, mas nós junguianos a gente acaba usando muito mais o termo em inglês self, ou seja, o si mesmo, para identificar essa parte da nossa psique que é o núcleo e a totalidade ao mesmo tempo. Sendo a força reguladora, o self é quem organiza toda a nossa psique, como que ele diz pra gente que algo não vai bem, muitas vezes através ali dos sintomas de doenças psicossomáticas. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre doenças psicossomáticas, eu vou deixar o card aqui para você conferir depois. E a gente vai olhar para a depressão então como um sintoma de que algo dentro da gente não vai bem. O que acontece? A gente vive fazendo avaliações sobre nós mesmos, Como é que eu tô, se eu tenho um objetivo, se eu quero alguma coisa, se eu não quero alguma coisa. Só que às vezes a gente não tem consciência dessa cobrança, ou melhor, dessa avaliação, e nos leva para uma cobrança inconsciente, de que a gente precisa buscar algo. Mas se a gente não está desperto para essa dimensão psíquica, para essa vontade psíquica que a gente tem, a gente acaba deprimindo, Porque o corpo, a gente pode entender a depressão como uma metáfora, digamos assim, Que é a depressão, até a própria palavra depressão, esse afundar, esse rebaixar, a gente pode entender como esse rebaixar, esse olhar para dentro, como
essa introspecção, essa descida para dentro de si, lá para as profundezas do inconsciente. E o que é que tem no inconsciente? São as nossas joias, as nossas pérolas. Não só ali as nossas sombras negativas, como defeitos que a gente não tem noção que eles existem, mas também todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que a gente pode vir a ser. E a gente tem dentro de nós aquilo que o Jung rouba lá ou melhor, ele empresta lá dos gregos, né, a palavra daimon, o termo daimon, que significa voz interior. Por isso que vem ali o chamado, a questão da vocação, esse propósito existencial, esse algo maior que todos nós podemos estar inclinados a realizar, né, dando um sentido para a nossa vida. Mas calma, nem sempre é algo grandioso, majestoso, abnegado ou no sentido vocacional, voluntariado, essas coisas todas. A nossa profissão também pode ser entendida como uma vocação. Não só sair em missão mundo afora, né, voluntariamente, a gente também tem aspectos da nossa própria profissão, do nosso próprio ofício, que nos leva a realizar ali esse chamado interior, essa voz interior, esse algo que está dentro da gente, o nosso daimon, o nosso chamado, esse alinhamento com o self, esse nosso propósito interior. E quando a gente se afasta disso, porque a vida coloca a gente muitas vezes longe disso tudo, né? Seja porque a gente tem algumas questões sociais para dar conta, a gente tem que conta para pagar e a gente não pode exercer aquilo que a gente gosta, seja porque a vida nos desviou para um outro caminho, nos colocou frente a outros desafios e a gente acabou se envolvendo com aqueles outros desafios, sejam profissionais, sejam familiares, e aí a gente se afasta de si. E a gente acaba vivendo, esquecendo tudo aquilo que a gente tinha de vontade lá atrás e a gente deixou lá para trás e de repente a gente está insatisfeito. A gente muitas vezes acaba entrando num processo chamado metanoia ou crise da meia-idade. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso, vou deixar o card aqui. E essa crise da meia-idade, ela é um período onde as coisas começam a não fazer mais sentido. Tudo aquilo que eu construí parece que não faz sentido. Porque na primeira crise da meia-idade, né, metade da vida, a primeira metade da vida e a segunda metade da vida, digamos assim. Isso é o que marca a crise da meia-idade, essa passagem entre a primeira fase da vida e a segunda. A gente olha para a nossa vida e faz uma avaliação, muitas vezes a gente só construiu. E cadê? A gente só fez o ter. E cadê o ser? Ou então a gente construiu só o nosso ser e cadê o ter? Né? A gente hoje percebe muito pessoas que estão muito já inclinadas, né? Sensíveis aos aspectos dos valores mais pessoais, mais sociais, e acabam deixando de lado fatores tão importantes quanto os materiais. Que sim, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa de dinheiro até para executar todas as nossas vocações, todos os nossos desejos, porque sem dinheiro a gente sabe que a gente vai até certo ponto, a gente nada e pode morrer na praia. Se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda nós temos vídeos às 11 horas sobre arte, cultura e comportamento. Lá na nossa estrutura da psique, nós também temos um elemento chamado persona, que outra palavra emprestada do grego, né, significa máscara, que são as máscaras sociais que a gente utiliza para se relacionar no mundo afora. Quais são essas máscaras? São, por exemplo, papéis sociais, né? Que a gente tem um ditado que diz assim, as máscaras caem, mas não é nesse sentido negativo da palavra máscara, e sim no sentido de papéis sociais que a gente utiliza para se relacionar, e são eles: papel de filho, papel de pai, mãe, irmão, psicólogo, ator, dramaturgo. Eu sou também ator e dramaturgo, além de psicólogo. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. E a gente vai usando todos esses papéis sociais para se relacionar dependendo do contexto. Eu costumo usar uma outra metáfora para isso, que são casacos que a gente vai colocando para se relacionar. Só que muitas vezes as pessoas vão colocando casacos na gente, ou a gente mesmo vai se sobrecarregando desses casacos, e casaco, a gente vai ficando pesado, e quando vê tá um verão gigante, a gente nem precisa desses casacos todos, a gente está morrendo de calor, e o que a gente faz com isso? A gente precisa se livrar desses pesos todos, desses papéis todos, desses casacos todos, para ver o que é que fica,
para ver quem é a gente, o que que a gente quer, para onde é que a gente vai, quais são os nossos sonhos, fazer um resgate de si. O Jung tem no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, que é a autobiografia dele, que foi organizada pela Aniela Jafé, a secretária dele, assistente dele. Esse livro, ele traz, no prólogo, ele traz a seguinte frase: é a minha aventura a minha verdade? Ou seja, o que eu estou vivendo hoje é a minha verdade? É a minha essência? A aventura a gente pode entender como a aventura do herói, né? O conceito lá do Joseph Campbell no Herói de Mil Faces, né? No livro Herói de Mil Faces, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui. A aventura do herói ou a jornada do herói ou da heroína é todo aquele movimento que os heróis dos contos e mitos eles têm, né? Uma estrutura de narrativa com começo, meio e fim, e que a gente percebe que a gente pode utilizar essa mesma estrutura na nossa vida, na resolução de conflitos, na transcendência de questões. E aí o Jung coloca: é a minha aventura, a minha verdade? Ou seja, eu de repente tenho um ofício, uma profissão, eu estou executando aquilo às vezes tão mecanicamente e estou tendo sucesso naquilo. Eu paro para me questionar se realmente aquilo é a minha verdade, é a minha essência, o que é que eu deixei para trás. E quando a gente fala em buscar o sentido existencial, a gente está falando em olhar para trás, ver o que a gente deixou para trás, o que a gente abandonou de si e o que a gente pode resgatar. O que faz sentido resgatar hoje? Porque de repente eu tenho sonhos que estavam lá atrás e que não fazem mais sentido serem resgatados hoje, né? Já se perdeu ali no tempo. A gente também não pode confundir esse movimento de deixar para trás o que é preciso deixar para trás com medo de resgatar lá atrás, ou ficar aflito, achar que não vai conseguir, ou que está tarde, ou que a gente não tem mais idade para isso. A gente sempre pode se transformar. Enquanto a gente está vivo, a gente tem coisa para conquistar, a gente tem história para fazer. O James Hillman, que é um outro autor da psicologia analítica, né, ele fundou a psicologia arquetípica e depois retornou para a psicologia analítica. O James Hillman ele tem uma expressão que é fazer alma, né? O que é fazer alma? É dar sentido para a vida. Lembrando que alma vem do grego, né? Psique. Né? Psique no grego é borboleta ou sopro vital, e a gente acaba utilizando o termo alma não no sentido religioso da palavra, que muitas religiões utilizam essa palavra, mas no sentido grego, né? Desse sopro vital, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos... É a nossa psique, né? Toda a nossa parte interior, todo o nosso movimento psicológico, nossa parte psicológica. Então, fazer alma é dar sentido para a vida. E o que a gente vai fazer? Buscar esse sentido para a vida. Eu tenho, como eu disse lá atrás, né? Eu sou psicólogo junguiano, ator e dramaturgo. Eu tenho uma peça que eu escrevi, né? Que chama Noite Escura da Alma. Né? A noite escura é um processo onde é uma expressão junguiana que muitos junguianos utilizam para se referir à própria depressão. A noite escura é um período onde a gente passa por uma turbulência, né? Por isso que também pode ser chamada de mar noturno, né? Acho que não é turbulência que fala quando diz respeito a mar. Se você sabe como é, escreve aqui no comentário para mim. Mas essa parte dessa maré noturna onde a gente não consegue enxergar. E quando a gente fala noite escura, a gente está se referindo a essa falta de luz, né? Essa falta de tomada de consciência, porque a gente, quando tem coisa na sombra, a gente traz para a consciência, a gente traz para a luz, né? Todo o nosso sentido existencial muitas vezes está lá inconsciente, ou seja, está na sombra. Sombra não necessariamente é algo ruim. Então a gente traz para a luz, para a consciência. Então o que é a noite escura da alma? É esse momento de depressão, dessa depressão, desse movimento de recuo para a nossa profundeza, de introspecção, de interiorização, onde a gente vai buscar a gente mesmo. É um momento dolorido? É, mas a gente tem ali recursos, né? E se a gente precisa de medicação, a gente toma, se a gente precisa de outras terapias, a gente faz, mas todo aquele movimento de encontro com a gente mesmo, que a gente precisa olhar para si e encontrar a parte mais preciosa da gente, que é a gente mesmo. Então, A Noite Escura da Alma é a minha peça que eu estou em processo de montagem, né? Ela já está escrita, ela está em processo de montagem, a gente teve que fazer uma pausa nela por conta da pandemia, mas é uma peça que fala sobre depressão e fala sobre diversos aspectos da depressão, diversas situações de depressão.
E a gente fala muito sobre olhar para si. E a gente olhando para si, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar uma história cheia de dor, uma história de muitas renúncias, de muitas coisas que abandonamos, muitas coisas que auto-abandonamos, né? E a gente vai fazer esse resgate todo. E nunca é tarde para isso. Sempre há tempo da gente fazer tudo aquilo que a gente quer. Mesmo que não há tempo para fazer tudo aquilo que a gente quer, não vamos deixar passar, vamos agarrar aquilo que é nosso. A gente precisa se apropriar daquilo que é nosso, porque as coisas nossas são nossas. A gente não pode dar para os outros, a gente não pode deixar algo que é tão valioso para a gente ali jogado para outra pessoa fazer o que quiser. Então a gente tem que se apropriar daquilo que é nosso, resgatar aquilo que é nosso, encontrar aquilo que é nosso para fazer sentido e dar sentido para a nossa vida. E aí a criatividade está aí para nos ajudar. Então o processo terapêutico, quando a gente entra no processo terapêutico, a gente vai ter essa olhada para si, a gente vai ter essa imersão e a gente vai buscar tudo aquilo que faz sentido e vai construir. Se a gente tem, a partir daqui, um livro com um monte de páginas em branco, ótimo, a gente pode escrever nessas páginas em branco. O problema é se já tivesse tudo escrito e a gente não tivesse como mudar. Mas a gente pode. Eu sei das questões de meritocracia e tudo mais, não estou falando disso, a gente tem que ter noção, não basta só acreditar que o negócio vai acontecer. Eu sei que existe todo um processo de driblar desafios, de vencer obstáculos e tudo mais. Porém, a gente pode buscar sim e buscar meios de se alinhar cada vez mais com a gente mesmo. Ufa, então é isso. Se você tem algo a contribuir, coloca aqui embaixo na caixa de comentários. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho. É isso, tamo junto. Eu quero falar da história da Fênix, né? Que é aquele pássaro que ressurge das cinzas, né? Em determinado momento ele vai para um lugar, se coloca fogo e renasce. E como eu sei bem o que é depressão, porque trabalho com isso e também passei por estado depressivo também, eu tenho uma tatuagem na minha perna que é uma fênix, para não deixar esquecer que se cair, vão tentar levantar. Não existe garantia que a gente consegue, mas que há uma tentativa, porque a vida ela é sempre um movimento espiralar para cima. Vamos lá, a gente consegue. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!